comportamento do cristão no mundo. Como é que nós como deve ser o nosso fazer e ser, andar, enquanto estamos nesse mundo. Dois versículos que eu quero projetar aqui para a nossa reflexão, muito conhecidos nossos. Por favor, técnica, projete lá o primeiro versículo, que é Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto? E o outro? Então, esses dois versículos dizem muita coisa, né? Muita coisa. É interessante que essa escritura de Paulo, essa carta, ele dirige a um grupo de pessoas oriundas do povo judeu, e eles sabiam todo o processo de sacrifícios que desde lá da saída do Egito. Nós estamos, inclusive, lendo o livro de Levítico agora, no Anoitecendo com a Palavra, onde tem toda uma regulamentação, como é que deveria ser o processo, né, das ofertas, sacrifícios, o porquê e tudo mais. Então, eles têm conhecimento de tudo isso. E Paulo diz assim, olha, agora quem não é mais o cordeiro, não é mais o cabrito, não é mais a ovelha, vocês são o sacrifício vivo, né? Portanto, a coisa mudou, né? Não é mais o animal que representa, mas você é o próprio sacrifício, diz aí o apóstolo Paulo nessa situação. Não para salvação, mas no trabalho do Senhor, que muitas vezes significa alguma coisa a mais do que nós às vezes pensamos. Então, por que nós nos comportamos, ou eu diria assim, a grande maioria dos cristãos do mundo, eu espero que nós não estejamos entre eles, tem uma ideia equivocada do que seja de fato ser cristão. O que realmente representa isso? E eu digo assim, logo de cara, de pronto, eu poderia dizer que cristão no mundo, o ser cristão no mundo não quer dizer um seguidor de Cristo tipo que esteja procurando aquela situação muito conhecida aí também, como sombra e água fresca. Beleza. Eu já sou salvo, então o que mais eu preciso fazer? Está tudo resolvido. Quanto à salvação, sim, mas o projeto de Deus para a nossa vida é diferente. Se Deus não tivesse um projeto para nós aqui neste mundo, a coisa que Ele faria conosco é no dia da nossa conversão, Ele nos levaria para a eternidade. Mas Ele nos deixa aqui. Ele nos deixa aqui neste mundo. Então tem um projeto a ser desempenhado e desenvolvido aqui por nós. Eu acho que essa é a única razão por que Deus nos deixa aqui neste mundo. Senão a melhor coisa que seria, uma vez salvo, leva logo e pronto, acabou. Não enfrenta mais nada, nem alta de preço de combustível, nem susto no mercado quando vai fazer as compras e como as coisas mudaram de preço. Nada disso mais teria, e nem qualquer conversa que não seja muito agradável, nada disso nós mais passaríamos neste mundo. Nós vivemos aqui. E nós vivendo aqui enquanto servos de Deus e salvos por Jesus Cristo, não significa levar uma vida desse tipo, que eu disse, sombra e água fresca. Não, é um pouco mais do que isso. Aliás, talvez bastante mais do que isso. Estar em Cristo, ser salvo, faz de nós seres humanos que, digamos assim, não ficam na passividade. Pelo contrário, somos seres humanos transformados que somos e são transformados de simples seres humanos para cooperadores
da glória de Deus. Quando nós aprendemos que nós somos isso de fato, e Deus espera que realmente nós façamos diferença nesse mundo, e quando entendemos que assim deve ser o nosso viver, as coisas começam a mudar. E nós vamos querer participar dessa mudança ou influenciar de alguma forma que mudanças ocorram realmente ao nosso redor. No ambiente que nós estamos, que esse ambiente mude e as coisas que acontecem nesse ambiente mudem também, porque nós já não nos acomodamos mais àquilo que era até então. E nós precisamos fazer com que esse ambiente seja diferente, porque nós passamos a ser diferentes. Então, em nome de Jesus, aliás, guarde bem isso, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, o que significa em nome de Jesus daqui a pouco, mais adiante. Mas em nome de Jesus, nós queremos que as coisas mudem, que as coisas que estão ao nosso alcance realmente sejam diferentes. E que o nosso testemunho, e aí que está a questão, por isso Deus nos deixa aqui nesse mundo, mesmo já estando salvos, tendo a certeza de que nós estaremos na glória eterna, porque temos a fé em Jesus Cristo, a salvação garantida, mas nós continuamos aqui. E enquanto aqui estivermos, então, nós somos testemunhas. Qual é uma das armas que nós temos à nossa disposição para que isso aconteça? Por exemplo, a oração. A oração é uma dessas possibilidades que está ao nossa disposição para nos tirar dessa passividade, eventualmente da passividade que nós nos encontramos. A oração pode ser altamente estimulante. E pela oração nós podemos alcançar o que talvez fisicamente nos seria impossível. Pela oração nós podemos entrar em contato, digamos assim, espiritualmente falando, com pessoa que vive do outro lado do planeta, muito distante geograficamente, mas porque nela está o mesmo Espírito que está em nós, nós podemos encontrar essa harmonia, essa comunhão, mesmo não conhecendo ou não tendo contato direto com a pessoa que lá está. Pela oração, nós podemos atravessar mares e oceanos, e podemos chegar muito longe. Podemos alcançar pessoas que estão geograficamente muito distantes de nós. Quando nós oramos, podemos chegar sim, confortando aquelas pessoas lá distantes, porque essa é uma atuação de Deus que nós não entendemos muito bem, mas porque Deus atua em o mundo inteiro, qualquer lugar, aliás, qualquer parte desse planeta que possamos imaginar, e o seu Espírito é um só, e se o seu Espírito está em nós, aqui, está também naquelas pessoas que estão lá, que creem no mesmo Salvador, no mesmo Senhor. Então, a oração nos move da passividade para a atividade, nos tirando da inércia. A oração nos move da passividade, nos tirando da inércia, levando para a atividade. Nós nos sentiremos úteis fazendo algo em nome do Senhor, ao estarmos orando por aqueles que estão distantes de nós. Orar é entrar no real significado da vida do cristão. Qual é o significado da vida do cristão? Glorificar o nome do Senhor. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus por meio da nossa vida. Ou seja, falando isso em outras palavras, tornar a verdadeira natureza de Deus visível e disponível entre os demais seres humanos. O Deus que opera em nós pode e deve ser visto por aqueles que talvez não conheçam Deus ainda. Temos dito aqui, podemos repetir aqui, a Bíblia que o mundo aí fora lê é a nossa vida. A Bíblia que o mundo mais conhece é a vida do crente. Porque se eu digo que eu sou crente em Jesus Cristo e não vivo de acordo, o que o mundo vai pensar? O mundo que eu digo, aquele que ainda não conhece Jesus Cristo. Se ele não consegue ver Cristo em mim, ele não vai conhecer Cristo. Porque eu sou essa Bíblia que o mundo vê. Você é essa Bíblia que o mundo vê.
Portanto, a nossa responsabilidade nesse, então, tornar essa natureza de Deus visível e disponível entre os demais seres humanos é o que Deus espera de nós. Esse deve fazer parte do nosso comportamento neste mundo enquanto cristãos. Um dos sinais mais claros de que a vida de Cristo está em nós, fazendo diferença em nossas almas, é quando nós desejamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, no sentido de que elas realmente possam também conhecer esse Cristo que nós conhecemos e que transformou nossa vida. Que esse mesmo Cristo que foi glorificado em nossa vida possa ser também glorificado na vida deles. Nesse nosso constante contato com a vida de Cristo em nós, então isso começa a dar, digamos, uma direção clara daquilo que deveria fluir das nossas vidas e influenciar pessoas que estão ao nosso redor. Qual é a diferença que eu faço no ambiente em que eu estou? Qual é a diferença? O que o outro pode ver em mim? Mas quando eu tenho essa certeza de que precisa essa mensagem de alguma forma fluir de mim para atingir outras pessoas, eu preciso então estar claro de que isso precisa acontecer na minha vida. Mas isso é possível desde que nós façamos o que nós estamos fazendo nesse mundo, façamos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Não há como fazer diferente. Essas duas coisas, em nome de Jesus e para a glória de Deus, tem que andar juntas. Tem que andar tipo assim, de mãos dadas. Não aquele em nome de Jesus da boca para fora. Também nisso vamos entrar mais daqui a pouco. Mas toda oração que recebe o sim das promessas de Cristo tem o alvo primário de glorificar a Deus. E não de suprir as nossas necessidades ou fazer cessar a nossa dor. Via de regra, a grande preocupação nossa é com o nosso bem-estar. Mas será que isso está em primeiro lugar no projeto de Deus? Não que Deus não se importe conosco. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, parece que o que está na linha de frente, o que vem primeiro é o meu bem-estar. Contando que eu esteja bem, contando que eu melhore a situação que eu estou enfrentando, vai ficar tudo bem. E não me lembro de dar glórias a Deus em momento algum. Eu busco o meu bem-estar, suprir as minhas necessidades, fazer cessar a minha dor. Não que isso não seja importante e não que isso não possa acontecer. Mas isso é o principal? Isso é o que está em primeiro lugar? O fundamento da oração de alguém que está em Cristo e que permanece na videira, e esse tem sido nosso tema aqui. Cristo é a videira verdadeira, nós somos as varas, somos os ramos que estão na videira, ligados a ela. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Ele mesmo disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós não permanecermos nele, nós não faremos nada. Não conseguimos nem nos mover. Não tem sentido a nossa vida se não estivermos em Cristo. E só faremos algo se nele estivermos, firmes e fortes. Então, estando nele, nós temos tudo o que nós necessitamos. Digamos assim, a abundância, nós temos em Cristo o que precisarmos, em termos de força, de necessidade para o trabalho, para a execução de alguma atividade. Nós temos nele. Ele tem para dar. Não falta, jamais falta. Então, orar em nome de Jesus significa orar em nome de quem criou todas as coisas. Esse é o ponto de partida da perfeição.
Cristo é perfeito, Cristo está em nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Então existe uma parcela da perfeição de Deus em nós. Quanto disso existe e quanto isso tem influência nessa vida vai depender de quanto eu dou espaço para que Deus haja em minha vida. Ou se eu quero dar conta de tudo sozinho. Vai depender de quanto eu quero que faça isso funcionar em minha vida. Então, esse naturalmente é o primeiro estágio na nossa oração, o primeiro ponto na nossa oração, que deve ser justamente buscar essa abundância que há em Cristo e não a falta que nós temos de nós mesmos, porque nós não temos nada. A fonte dele, que ele oferece, é inesgotável. Ele tem para dar e está disposto a dar, desde que haja condições para nós recebermos. Menos de mim e mais de Cristo em mim. Mais vazio de mim mesmo significa mais espaço para que Deus haja em minha vida. E aí eu posso fazer, eu posso crescer. E, como já disse ainda há pouco, a nossa tendência é orarmos para suprirmos as nossas necessidades. Tiago entendeu isso e escreveu uma palavra dura aos seus leitores, quando ele diz assim: vocês não têm porque vocês estão pedindo mal. Estão pedindo para gastar nos vossos próprios deleites. Tiago capítulo 4, versículo 3. Nós podemos, digamos assim, dar início a um processo de influenciar o mundo ao nosso redor ao exercer uma parte ativa desse processo diário de fazer Deus visível e acessível às pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso começa a se tornar realidade quando nós entendemos o que Jesus faria se ele estivesse ali, naquele momento. Jesus disse uma palavra muito interessante, que é preciso entender como é que ele realmente quis explicar isso aí. Ele disse: vocês vão pedir ao Pai o que vocês quiserem em meu nome, e vai ser feito. Mas como é que funciona isso? Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Mas aí eu pergunto, o que Jesus faria e a que ele emprestaria o seu nome para atender a nossa solicitação? Aonde Jesus estaria realmente, publicamente disposto a associar o seu nome ao nosso pedido? Orar em nome de Cristo significa orar com a certeza de que Ele tomará para si o mesmo pedido que nós estamos fazendo. Mas será que Ele vai fazer? Será que Ele vai estar em harmonia? O que eu estou pedindo, a começar dizendo aquilo que o Tiago está dizendo aqui na sua carta, talvez nem sempre. Vocês não estão recebendo porque estão pedindo mal. A coisa não está bem alinhada. Vocês estão pedindo para terdes para os vossos próprios proveitos, para proveito do vosso próprio deleite. Então eu volto a perguntar, o que Jesus faria, ou a que ele, Jesus Cristo, publicamente estaria disposto a associar o seu nome, emprestar o seu nome ao nosso pedido? Orar em nome de Cristo significa orar com a certeza de que Ele tomará para si o mesmo pedido que estamos fazendo, como se fosse Ele próprio. Por exemplo, nós sabemos que Ele vai ligar o seu nome aos atos de perdão. Se eu estou disposto a perdoar, é claro que Ele vai associar o seu nome a esse pedido. E aí nós podemos pedir pela capacidade de perdoar. E essa capacidade não será concedida, que nem sempre é fácil perdoar. Mas se eu quero perdoar, eu posso pedir em nome de Jesus que Deus me dê condições de perdoar.
E Ele vai dar. É uma situação que, sem dúvida alguma, Ele vai associar o seu nome. Quando nós nos preocupamos com o perdão, isso glorifica a Deus. Mas, se nós nos preocupamos com o nosso conforto, o que nos glorifica, eu acho que Jesus não vai atender. Aí é diferente. Tomar iniciativas, para nós seres humanos, não é novidade. Isso faz parte do ser humano. Executar tarefas, construir algo, desenvolver algo, criar algo. Quando nós nascemos, nós recebemos um nome que nos foi dado pelos que nos geraram, nos deram esse nome. Uns chamam João, outros chamam Antônio, outros chamam Francisco, outros chamam Clebson. Alguns irmãos ainda botam mais 2 letras, botam Kleberson, mas não tem problema. Então, cada um de nós tem um nome. E quem nos deu o nome, ele naturalmente espera que nós honremos esse nome. Que esse nome seja honrado por nós que o recebemos. Quando nós trabalhamos numa empresa e vestimos o uniforme daquela empresa, temos um cartão de visita daquela empresa, o que a empresa espera de nós? Que nós sejamos realmente representantes à altura dessa empresa. Temos aqui 2 soldados da Marinha. Se vestir o uniforme da Marinha, espera-se que se comportem como marinheiros e não como baderneiros. Assim, funcionários da empresa, espera-se que vivam à altura da empresa que representam. Assim, o nosso nome como família, espera-se que seja honrado, que seja levado em conta. Isso faz parte. No nosso caso, como cristãos, tal nível de intimidade é possível para aqueles que desfrutam de um relacionamento sem barreiras com a videira verdadeira. Aí nós vamos viver dessa maneira. Lamentavelmente, não são todos os que alcançam tal relacionamento. Isso representa grande perda. Perda para essas pessoas, perda para nós todos como povo de Deus, perda para o reino de Deus neste mundo, quando pessoas não conseguem atingir esse ponto de realmente poder honrar o nome de cristão. Quando o seu nome de cristão, ou o nome de cristão que carregam, é apenas pro forma, mas não representa nada. Deus nos criou para tomarmos iniciativas em seu nome. E se alegra quando nós o fazemos. E desde sempre foi assim. Se nós partirmos lá para o primeiro capítulo do Gênesis, versículo 28, nós lemos assim, versículo 27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o versículo 28 então diz a primeira determinação de Deus ao ser humano. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, toma conta aí do restante da criação. Então, tomar iniciativas, a partir daí, eu acho interessante o pastor Cláudio Duarte, que fala que Adão foi extremamente interessante quando ele, por exemplo, deu nome a todos os animais, né? Ele olha assim, olha a vaca, olha para a vaca, vê se não tem cara de vaca, né? Eu não sei bem como é que funciona esse negócio.
Mas Adão teve essa responsabilidade de dar nome aos animais, de sujeitar a terra e tudo mais, né? Essa primeira ordem que Deus dá ao ser humano, lá no início de todas as coisas. Agora, nós vivemos numa terra chamada Brasil, onde nós estamos constantemente em contato com pessoas que acreditam serem muito mais representantes de Deus do que na verdade são. De Deus ou de Cristo. Pessoas que usam livremente o nome de Cristo para justificar as suas iniciativas. Isso vai, eu diria assim, dois extremos aqui, desde os líderes do espiritismo para também líderes de igrejas chamadas evangélicas, que usam, muitas vezes, no caso do espiritismo, em nome de Cristo, entram em contato com os mortos. No caso de igrejas evangélicas, líderes dizem àquelas pessoas com que têm contato lá, dizendo que, em nome de Cristo, elas podem se tornar ricas num passe de mágica. Será que Cristo reconhecerá o uso do seu nome em situações assim? Será que Cristo vai dizer o sim, ainda que seja o seu nome usado? Será que Deus é glorificado se o nosso trabalho aqui visa glorificar o nome do Senhor? Será que Deus é glorificado nessas situações? Eu acho que muitos desses talvez estejam naquele dia do juízo final, quando Jesus disse que vai separar esses daqueles e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que se espera ali na esquina. Eu não estou aqui para julgar, mas eu creio que não tem outra solução para situações dessa natureza. E para não sair do foco e não desvirtuar a oração, precisamos aprender que orar não é pedir o que falta para a nossa satisfação pessoal. Orar é liberar o que nos satisfaz em Cristo Jesus e liberar da melhor forma possível para que Deus se torne visível ao mundo aí fora, através de mim e de você. A transparência que Deus nos mostra. É um mover-se para dentro da imensidão de tudo aquilo que nós já temos em Deus por meio de Cristo Jesus. É estar, digamos, envolvidos com toda essa maravilha que Deus tem. E certos aspectos daquilo que Deus pode e quer nos oferecer não serão visíveis para o que está fora desse nosso círculo, desse nosso ambiente, e nós estamos aqui para mostrar Deus a eles, mas isso não será possível ser visto se nós não tivermos realmente condições de fazer com que isso realmente seja plenamente mostrado aí fora. Certos aspectos que nós desfrutamos de Cristo em nós vão ficar indisponíveis ao mundo, desde que nós, a não ser que nós liberemos esses aspectos por meio de nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ter essa certeza, absoluta convicção, de buscar sempre mais e mais. Eu estou ligado à videira. Estando ligado à videira, eu posso fornecer o que o mundo aí fora precisa. Eu posso compartilhar a glória de Deus para a qual, ou em razão da qual eu estou neste mundo. Há um escritor chamado Carlos McCord, e num dos seus livros ele escreve lá uma coisa interessante, quando ele fala: imagine se você for convidado para uma reunião com as 3 pessoas mais importantes que existem. Então ele descreve como é que seria essa reunião.
encurtando a questão, ele se refere, por exemplo, a uma reunião com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você entraria para essa reunião, onde poderia ver tudo o que está disponível. Você seria, digamos assim, orientado ou lhe seria esclarecido tudo que está disponível para que você pudesse, então, a partir daí, trabalhar e produzir. Usar com que aquilo que está disponível realmente fizesse diferença àquelas pessoas ao seu redor. Depois de tomar conhecimento de tudo isso, você ouviria dessas 3 pessoas: vá e faça. Vá e coloque em prática. Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos estimula a buscarmos isso como uma realidade em nosso viver. E colocando em prática, colocando através do nosso viver, a pessoa de Deus à disposição e em contato com aquelas pessoas que nos cercam. Então tem um outro autor chamado Mike Wells. Ele afirma o seguinte, dizendo assim, que o nosso tempo na Terra, nosso tempo aqui nesse mundo, tem como objetivo de nos tornar seguros para a glória de Deus. E se pensarmos nessa linha, nós podemos entender isso aí. Deus nos mantém aqui, nos comissiona para essa tarefa toda especial. Nós temos a segurança de que nós podemos ficar firmes e tranquilos, porque há de dar condições para que nossa vida aqui seja realmente uma vida frutífera. E nós podemos fazer com que o mundo aí fora veja Deus por nosso intermédio. Porque tudo aquilo que o mundo precisa ver, nós podemos viver e mostrar como é que funciona. Então, eu creio que nós podemos concordar com o Wells, quando ele diz que Deus afirma que nosso tempo aqui serve como objetivo de nos tornar seguros para a glória de Deus. Precisamos nos sentir tão à vontade com quem Deus é, com quem nós somos ligados à videira verdadeira, que possamos tornar isso uma realidade, tomando iniciativas sem prejuízo para a glória de Deus no processo. Porque foi exatamente nesse ponto que Adão e Eva falharam. Eles tomaram iniciativa não para a glória de Deus, mas para a glória deles. Inverteram a situação. Então, quando eu oro em nome de Jesus, buscando o meu benefício, o que eu estou fazendo? Estou mais ou menos parecido com Adão e Eva, invertendo a situação. O Éden fora convidado, como já lemos nesse texto ainda há pouco, o Éden foi confiado a eles, para que tomasse iniciativa. Só que, não puxando a glória para eles, e sim para o Pai. Nós estamos na nova dispensação. Nós vivemos no tempo da nova aliança, como tais ligados à videira verdadeira, aprendendo novamente pela oração a estarmos seguros para que a glória de Deus flua através das nossas vidas e influencie pessoas ao nosso redor que ainda precisam ouvir da maravilha de Deus. A nossa vida, diz a Escritura, está escondida com Deus em Cristo Jesus. Estamos salvos e como tais salvos que estamos seguros para sempre. Podemos orar e pedir a partir desse seguro, desse lugar que nos permite, dizemos assim, eu tenho absoluta certeza e convicção de que quando não estiver mais nesse mundo, eu estarei na glória celestial. Então, haja o que houver, venha o que vier, o meu futuro na glória está certo. Essa abundância que Deus tem para dar, eu posso viver tranquilamente, apesar das situações ao meu redor. Então, começar a tomar iniciativas em nome de Jesus para a glória de Deus.
E o caminho para essa estimulante maneira de viver é a oração dirigida ao Pai em nome de Cristo. Orar em nome de Cristo é começar a ver os meios pelos quais Deus pode ser glorificado. Nós podemos ser ramos da videira verdadeira que iniciam um empenho a fim de que Deus seja visível e disponível nos outros, tanto quanto é em nós mesmos. Nós, estando na videira, e essa oração que cria uma unidade de ação entre o agricultor, que é o pai, entre a videira verdadeira, que é o filho, e o ramo, que somos nós, é que vai trazer o fruto, produzido por nós, ou em nós, melhor dizendo, produzido por Ele em nós. E quem é que se beneficia desse fruto? O mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca é beneficiado com o fruto que é produzido em nós, fruto dele, produzido em nós que estamos na videira como varas. Que a vara é que vai produzir o fruto, ou nela que se produz o fruto. Mas é obra do Pai. Esse é o tipo de oração que nos leva ao ponto onde esteve o apóstolo Paulo, quando ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mundo aí fora está fácil? Não, não está. Para Paulo também não estava. Mas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele poderia tomar as iniciativas para a glória de Deus em qualquer tipo de ocasião. E sabe por quê? Porque ele mesmo diz: porque eu aprendi a contentar-me em qualquer situação. Eu aprendi a contentar-me em qualquer situação. Agora, você sabe onde é que Paulo estava quando ele diz essas duas coisas na carta aos Filipenses? Preso. Preso numa das prisões do Império Romano, ou em Roma, ou em alguma outra, esperando o julgamento. É nessa situação que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso até ficar preso. E na sequência ele vai dizer: porque eu aprendi a me contentar com qualquer situação, em qualquer situação eu posso ficar tranquilo, contente. E nós reclamamos porque ferimos o dedo pequeno do pé. Paulo está preso, esperando o julgamento. E tudo indica que daquele julgamento ele foi para ser executado. Mas nessa situação ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele olha para frente, vê o Império Romano buscando uma ocasião para julgá-lo e para condená-lo. Mas eu aprendi a me contentar e ficar satisfeito em qualquer situação. Então, quando isso acontece, nós ficamos muitas vezes, entramos em parafuso, como nós dizemos, né? Aí eu perguntaria o seguinte: que tipo de coisas, ou a que tipo de coisas Cristo associaria o seu nome, voltando a essa pergunta? Em primeiro lugar, o nome de Cristo, o nome de Deus, ele está sempre relacionado aos atos de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de temperança. Vamos ficar com esses 7. Está de bom tamanho por enquanto. Depois a gente vê outros aí. O nome de Deus está relacionado a esses atos. Se eu pratico o ato de amor, de alegria, de paz,
de longanimidade, bondade, mansidão e temperança, com certeza Deus está nisso. Isso, se eu fizer isso de coração, eu vou estar mostrando Deus ao mundo aí fora que não conhece Deus. Quando qualquer desses comportamentos ou ações se torna necessário para que Deus se torne visível e disponível, nós pedimos então, podemos pedir em nome de Jesus, que Ele vai atender. Sem dúvida nenhuma, Ele vai atender. Em segundo lugar, o nome de Cristo está relacionado à satisfação das necessidades que revelam a nós e aos que nos cercam que as intenções de Deus são abençoadoras. Deus não está aí para impingir castigo. Deus quer abençoar. Mas é preciso que as condições estejam aí favoráveis para isso. Quando encontramos uma situação ou uma necessidade genuína em nossa vida ou na vida de outra pessoa qualquer, nós podemos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo por aquela necessidade ou situação. A chave para a solução está em pedir buscando a glória de Deus. E não sanar o nosso problema, que pode até ser sanado. Buscando o nosso conforto, ou o conforto de quem quer que seja. É bom lembrar uma coisa aqui, e aprendemos com o apóstolo Paulo também. Nem sempre o desconforto é removido. Ouça o que eu estou dizendo, nem sempre o desconforto é removido. Paulo diz ele que pediu 3 vezes a remoção de um problema que ele tinha, que ele chama de espinho na carne. Três vezes. E a situação continua. Então, não que ele não tivesse respostas. A resposta que ele teve foi: ó Paulo, a minha graça te basta. Você vai continuar com esse espinho aí, viu? Volto a dizer, nem sempre o desconforto é removido. Nem sempre. Às vezes, ele diz assim: fique na tua. A minha graça te basta. Eu tenho um amigo, um irmão na fé, que teve um espinho removido, de uma dor de cabeça crônica, tipo assim, em tempo integral, manhã, tarde e noite, dor de cabeça sempre. E pelas tantas, essa dor de cabeça foi embora. Agora tem o seguinte, esse amigo, ele diz assim: eu nasci bonito, cresci lindo e estou agora chegando na vida adulta com essa beleza exuberante. Então Deus diz assim: olha, para que a soberba não soba muito, vou dar um espinhozinho menor para ele. E aí entrou aí com a questão da intolerância à lactose, né? Olha, eu não tenho autorização para dizer o nome, mas ele fez aniversário essa semana, então... Bom, a minha graça te basta é o que Paulo recebeu. Então, isso nos ensina que precisamos agir, aliás, pedir, sabendo que nem sempre nós vamos compreender talvez a situação. Paulo nunca falou qual é o espinho que ele estava enfrentando, nunca disse. Aí há alguns intérpretes que querem encontrar qual foi a razão. Foi a esposa dele, porque não foi não sei o quê. Não sei, Paulo não diz o que foi, qual era o problema dele. O fato é que Deus não removeu. Você vai continuar com o problema. A minha graça te basta.
Siga em frente. Isso nós devemos entender que, às vezes, quando nós estamos pedindo umas tantas e tantas coisas e parece que não há resposta de Deus, Deus é soberano. Deus vai remover ou não. Vai remover ou não. Ele não pode? Pode. Claro que pode. Ele quer? Bom, aí eu não sei. No caso de Paulo, ele diz não. Pode ficar tranquilo, pode continuar aí. Esse espinho vai continuar aí. Precisamos entender isso. Entender que nós não temos condições de compreender na totalidade o pensamento de Deus a nosso respeito. Isso pertence a Ele. Devemos confiar a Ele. O que Deus quer é que nós sejamos envolvidos nessa iniciativa de fazê-lo conhecido no mundo aí fora. Qual é o nosso comportamento no mundo como cristãos? O que o mundo está lendo do meu viver? É preciso sair da inércia. É preciso partir para a ativa. Para que assim o nome do Senhor seja honrado e glorificado através do nosso viver. E que estejamos aqui neste mundo para viver por Ele. Haja o que vier, haja o que houver, venha o que vier. Mas nós estamos firmes e fortes trabalhando por Ele. Paulo, depois que recebeu a resposta do Senhor, dizendo, a minha graça te basta, ele não esmoreceu, ele continuou firme. Até o final. Tanto é que, quando está preso, esperando o julgamento, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a contentar-me em qualquer situação. Esse é o Paulo, que está ainda com o espinho na carne. Que Deus nos capacite a entender como nós devemos, aqui Deus nos chamou para vivermos nesse mundo. Como cristãos, como servos dele. E vamos parar de reclamar por qualquer coisinha que nos acontece. Olhe ao redor. Olhe ao redor. Senhor nosso Deus, somos fracos, incapazes por nós mesmos. Mas podemos ser mais que vencedores por Ti e por Teu intermédio. E que a inspiração do apóstolo Paulo sirva para cada um de nós nos dias de hoje. E faze-nos, ó Deus, verdadeiros baluartes, para que possamos, através do nosso viver, do nosso dia a dia, mostrar a Tua glória, ó Deus, a quem quer que seja, que esteja em contato conosco. Usa-nos como instrumentos das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.